Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um filme bastante interessante e que tem muito a nos contar. E estou falando de 100 Honkai Monsters. Antes de começar a falar sobre o filme, eu quero dar um panorama geral sobre os que são Honkais e depois vamos para o filme. Te convido a assistir o vídeo e também a se inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. 100 Honkai Monsters é um filme japonês de comédia ou terror, não sei como podemos classificar esse título, do ano de 1968, com direção de Kiyoshi Yasuda. Como dito no início do vídeo, antes de falar sobre o filme, vamos para algumas considerações iniciais. A gente sabe que em todas as partes do mundo nós associamos fenômenos misteriosos ou assustadores a entidades tais como espíritos, monstros, OVNIs e entre outros. Apesar de praticamente toda cultura ter algo relacionado, eles têm algo em particular. Todos são diferentes. Eles são esculpidos pelas distintas culturas e sociedades na qual emergiram, evoluindo por meio de momentos históricos específicos, com as mudanças nos desejos e desafios que as pessoas contam. Ou seja, é aquela velha história de que vai de boca a boca, e outra pessoa chega e distorce, muito entre aspas, o fato, e também chega numa determinada época, já associa com outro fato, e assim se vai. Nós sabemos que o período Edo foi uma época de quase 3 séculos de grande mudança para o Japão. À medida que as pessoas convergiam de comunidades de todo o local, centros urbanos como Edo e Osaka se tornam um local dinâmico de intercâmbio cultural e de criatividade. O período Edo testemunhou o surgimento do drama kabuki. Junto com essas artes dramáticas, desenvolveram-se também uma enorme indústria editorial que produzia xilogravuras de pôsteres de filmes da época e imprimiu milhares de livros relativamente baratos, muitos dos quais estavam muito de imagens coloridas e em preto e branco, criando eles o que são equivalente ao mangá e à literatura popular de hoje em dia. O termo Honkai é uma característica vivida parte de crenças, festivais, lendas e contos populares de todo o país. Essas versões locais, muitas vezes transmitidas de via oral, como eu disse anteriormente, influenciaram muitas das versões capturadas textualmente e também vice-versa. O próprio termo denota estranheza, mistério ou até mesmo suspeita. A palavra tem raiz na China, mas aparece no Japão já no texto histórico do século VIII, Soku Nihongi. A palavra, durante o período os clássicos e medieval, ela é usada de forma rara, mas começa a aparecer com frequência durante o período Edo. Bom, agora que fizemos o resumo de Honkai, que eu acho bem interessante sempre fazer esse resumo quando for um filme em relação à cultura do país, vamos voltar agora para o filme. Começamos com um viajante contando uma história Honkai na tradição clássica de 100 histórias. Histórias de fantasmas são contadas e após cada história, uma vela é apagada até que uma história final seja contada, todas as luzes sejam apagadas. Em seguida, uma nova vela é acesa e um pequeno ritual para afastar as maldições é realizado, porque se todas as 100 histórias foram contadas e o ritual não for realizado, um fantasma provavelmente aparecerá para os participantes. Isso configura o plano de fundo da nossa história à medida que avançamos para o movimentado bairro de classe baixa na velha Edo. Logo descobrimos que o pequeno santuário local vai ser demolido para dar lugar a um bordel e que o velho guardião do santuário é espancado violentamente quando se opõe. Os residentes do cortiço também são informados que logo serão expulsos, e enquanto cuida do velho guardião do santuário, ele morre devido aos ferimentos. Ficamos sabendo que o magistrado local enganou o proprietário do cortiço e está pressionando para desistir de seu prédio ou pagar a dívida integralmente. Rota, um oficial corrupto encarregado de santuários, arquitetou um esquema com o magistrado para fechar os santuários e vender ou converter as terras para o lucro. Depois de convidar um contador de histórias para encenar assim histórias, Rota evita a cerimônia de remoção da maldição para distribuir suborno aos seus convidados em seu lugar. Seguem-se assassinatos, fraudes e os espíritos inquietos do santuário logo buscam recompensa para si próprios e para as almas humildes que sempre os honraram. Algo interessante aqui é sobre esse ritual que temos logo no início do filme. Ele é chamado de Hyaku Monogatari. Podemos dizer também 100 histórias de fantasmas. Era uma brincadeira entre aspas do período Edo na qual 100 participantes contavam, cada um deles uma história de terror supostamente real. Normalmente se jogava à meia-noite em ambientes fechados e, como dito, consistia em 100 histórias assustadoras, e sempre em ambientes fechados e à meia-noite. Antes de começar, 100 velas eram acesas e todas as armas eram escondidas. Quando cada um dos 100 contadores de histórias completava a sua própria história ou experiência sobrenatural, apagava a sua vela. À medida em que a sala ficava mais escura, os participantes do jogo contavam histórias mais e mais assustadoras. Depois que o último Kaidan era recitado, a última vela era apagada e a sala mergulhava em uma escuridão completa. Os japoneses acreditavam que naquele momento a sala atrairia pelo menos uma centena de espíritos ou um monstro que apareceria causando um fenômeno sobrenatural. Não podemos esquecer também os efeitos especiais desse filme. Ele usou muitos efeitos práticos muito semelhantes que se usava nos tokusatsus,
com atores fantasiados, fantoches e também efeitos de animação. Talvez no dia de hoje possa até parecer um pouco datado, mas é super interessante, principalmente quando vemos os monstros marchando ao longo da vila. Como dito no início, eu não sei classificar se é terror ou simplesmente uma comédia, mas não podemos ser injustos, pois tem cenas que são genuinamente assustadoras, como o encontro com a moça do pescoço gigante. Claro que os efeitos de som talvez não tenham ajudado muito, mas vale a pena assistir. Outra curiosidade que podemos citar sobre este filme é que normalmente o estúdio que fazia essas obras com monstros, ou temas sci-fi e até mesmo tokusatsu, era a Toho, mas dessa vez foi a da EA, que ficou responsável por grandes obras-primas, tais como Rashomon e também Contos da Lua Vaga, de Mizoguchi. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou já sabe o que fazer. Não se esqueça de deixar o seu gostei, comentar o vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal. Eu acredito que esse não seja tão complicado de se encontrar, até porque esse aí faz parte de uma trilogia, que é bem interessante. Se você ficou até aqui, eu lhe agradeço, muito obrigado e até a próxima. いて